Shalom Adonai, querido. Você já parou para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a dupla natureza de Jesus? Já? Então, deixe-me conduzir você nessa reflexão. Os evangelhos relatam que Jesus estava no interior do barco. De repente surge uma fúria, uma tempestade. E ele levanta, que ele estava dormindo, e repreende a fúria do mar. Ele acalma a tempestade do mar. Aí está a simultaneidade, a coexistência da dupla natureza de Jesus. Natureza humana e natureza divina. Como homem, ele dormia no interior do barco. Como Deus, ele exerce domínio sobre a natureza. E os discípulos ficaram perplexos. Quem é este que o mar e a onda lhe obedecem? Essa dupla natureza de Jesus, teologicamente, é chamada de união hipostática. Um bispo da igreja chamado Apolinário, da igreja de Laodiceia, ele usou esse termo, união hipostática, para compreender melhor a encarnação do Verbo e a dupla natureza de Jesus. João foi de uma genialidade tremenda quando ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Observa que ele vai muito além da Torá. Paulo diz que ele assumiu a forma humana e, como homem, ele se submeteu às leis da natureza humana. Sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu fome, estava limitado pelo espaço e pelo tempo. Então você observa que a união hipostática de Cristo é uma verdade irrefutável. Esse tema em filosofia nós chamamos de aporia. Aporia. O que é uma aporia? Aporia é um caminho inexpugnável. No pensamento platônico, ou de Platão, aporia é um vazio filosófico. Ou seja, é um desafio para o entendimento humano, para a compreensão humana, transcende, excede os limites do raciocínio humano. Por mais que você procure argumentar de forma persuasiva, mas você não consegue convencer, porque trata-se de uma aporia. Para a gente compreender melhor o que é uma aporia, o que é uma união hipostática, o mundo conheceu um dos maiores, talvez um dos maiores eruditos, teólogo, filósofo, grande pensador medieval, expoente das Escrituras. O seu nome é Anselmo de Cantuária. Perguntaram a Anselmo: diga-me quem é Deus. Anselmo disse, e ainda falaram: eu não quero argumento religioso, não quero argumento filosófico, eu quero argumento ontológico. Aí Anselmo disse: Deus é um ser acima do qual não se pode pensar. Toda adjetivação desqualifica Deus, ou seja, ele é inadjetivável. Ele é relacionável, ele se relaciona com você. Ele é cognoscível, ele se deixa conhecer. Porém, ele é ininteligível. O seu trabalhar não é como o trabalhar humano, que é dentro de um contexto de linearidade, de racionalidade, de lógica, não. O seu trabalhar é um enigma. A gente não pode tentar compreender o trabalhar de Deus, porque está muito além da compreensão humana. Já que a gente vive uma cultura de racionalização, tudo a gente quer racionalizar, não se pode racionalizar a fé, porque ela é supra-racional, ela é suprassensorial. Observa que os discípulos, eles sabiam lidar com a fúria do mar. Ele conhecia aquelas mudanças climáticas. Quando eles tentaram contornar o barco, que não conseguiram, os seus recursos limitaram,
Suas habilidades se limitaram, aí eles partiram para um clamor de fé. Mestre, ajude-nos, porque nós estamos perecendo. Que lição tiramos desse texto? A lição de que Jesus, ele é maior do que a fúria do mar. E trazendo para o contexto atual, para a nossa realidade momentânea, nós estamos diante de um inimigo letal, invisível e devastador, chamado coronavírus, que já causou muitas mortes, nos coloca no isolamento social, agora é motivo para pânico, para histeria, sendo que nós temos um Deus maior. Então qual a lição que nós inferimos, que depreendemos disso aí? A lição é a seguinte: todos os problemas que afligem a raça humana, todos eles são como um pingo d'água no oceano diante do poder de Deus. Que Deus